Messieurs, la parole est à Éric Zemmour. Éric Zemmour é um intelectual. É aquilo que alguns autores chamam de quase intelectual. É um cara que sempre tentou entrar nas elites de formação francesa na São Paulo e nunca conseguiu. Acabou virando, vocês conhecem alguns desses aqui, um jornalista polêmico. Aqueles caras da direita que flertam com a extrema-direita. Aquele sujeito que fala o que pensa e que se sente ressentido por não fazer parte das estruturas efetivas de produção de criatividade da República Francesa. Seria um colunista do Le Figaro até hoje, um jornal conservador francês, se não fosse ter cruzado a ponte para a extrema-direita nos últimos anos. Escreve um livro profundamente xenófobo, O Primeiro Sexo, em que contrapõe o debate do segundo sexo, que vocês sabem muito bem, escrito por Simone de Beauvoir, trabalhando a ideia de que é preciso recuar nos direitos feministas. A partir daí, ele avança de maneira constante e segura em direção à extrema-direita. Reproduz as lógicas da extrema-direita a partir da incorporação de agendas profundamente islamofóbicas e profundamente anti-imigrantes. Avança à direita da família Le Pen. Ao contrário de Le Pen, que gostaria de interromper a imigração na França, Zemmour fala de maneira clara que é preciso limpar a França dos que estão lá dentro. Ou seja, é um passo além. É um passo para lá. É um passo que recupera e resgata as piores memórias do passado francês. A história da França é uma história de não lidar com seu passado. Primeiro, lida mal com o passado francês, que talvez tenha sido o passado mais fundamental para se entender a expansão dos direitos da França, que é a oposição à Revolução Francesa, produzida por católicos e monarquistas. Eu me refiro, por exemplo, ao caso Dreyfus, né? O caso Dreyfus, que foi uma espécie de tentativa relativamente bem sucedida dos opositores à Revolução Francesa, daqueles que ainda acreditavam na possibilidade, no final do século XIX, de restaurar a monarquia, de combater o secularismo, de produzir a ideia de que a Revolução tinha criado uma degeneração e que se podia voltar aos momentos pré-revolucionários, né? O caso Dreyfus foi a acusação, sem provas suficientes, de um capitão do exército da região da Alsácia e da Lorena de ter produzido práticas de espionagem em favor da Alemanha. Isso levou às ruas,
E é importante estudar o caso Dreyfus, principalmente no Brasil, para entender o nosso passado recente, o nosso passado super recente. Levou às ruas da França, de Paris e de outras cidades manifestações violentas da direita antirrepublicana, que tinha encontrado em Dreyfus um bode expiatório extremamente importante. Capitão do exército francês, por ser judeu, era traidor na Guerra Franco-Prussiana, o que acabou produzindo uma reação inominável, absolutamente pungente, das direitas francesas, não somente contra a Revolução Francesa, mas contra a expansão dos direitos. Isso ficou mal parado. Um novo debate sobre isso passa a ser o colonialismo francês, que acaba produzindo o que há de pior em termos de violação dos direitos das populações do norte da África e acaba produzindo uma imigração de argelinos, marroquinos, tunisianos, que tinham a experiência do colonialismo francês tatuado na alma. A ideia dos estrangeiros, dos desconhecidos, a ideia de uma nova sociedade francesa que desafia a comunidade francesa, a ideia de que aqueles que vieram depois da Revolução não são franceses de verdade, está na alma da extrema-direita francesa, está na alma de Zemmour, está na alma daqueles que tentam garantir a ideia de que para ser francês é preciso ser membro da civilização judaico-cristã, segundo Zemmour, que é uma reinterpretação da perspectiva católica, e negar a presença dos que não são brancos, católicos, e no caso de Zemmour, judeus imaginários, no Estado francês. Mas nada pior do que a experiência da República de Vichy. A República de Vichy foi a parte ocupada da França a partir da construção de um marechal plantado por Hitler, que seria o representante dos nazistas na França ocupada. Por que Vichy é mais mal formulado do que os outros pontos? Se produziu uma memória imaginária sobre a França, uma memória imaginária sobre os franceses da Segunda Guerra Mundial, de que a França teria sido um país dos resistentes. Teria havido, nessa perspectiva, os nazistas e os franceses. Francês como sinônimo de resistência. Essa ideia fez com que, durante 20 anos, se produzisse uma imagem sobre o francês, que é uma imagem de resistência contra o fascismo, e não se lidou com a colaboração nazista. Absolutamente importante para entender a manutenção da ordem de Vichy e a deportação de vítimas do regime para campos de concentração e extermínio. Isso tudo se consolida, e a França lida mal com a memória produzida para ela mesma, até que um historiador francês chamado Henri Rousseau diz o seguinte: não, a colaboração foi muito maior e foi de franceses. E a resistência foi específica. Determinados grupos resistiram, a esquerda e os democráticos. A grande maioria dos franceses viveu bem com a ocupação fascista. Isso produziu uma nova lógica. Agora, efetivamente, e aqui a gente volta para Éric Zemmour, há uma nova direita francesa a partir da consolidação do Front National, a partir da consolidação de Le Pen, a partir da consolidação dessas perspectivas francesas, que sempre serve como uma espécie de ameaça à ordem democrática, à República Francesa, mas que uma frente democrática acaba evitando que ela assuma o poder. Assim aconteceu com Chirac, assim aconteceu com Macron, e sempre tendo como
alternativa à possibilidade de acionar-se uma frente antifascista. Parece que hoje a coisa vai para outro lado. Zemmour parece ser efetivamente uma ameaça, por alguns motivos. O primeiro elemento fundamental é que ele é norte-africano, o que mistura, na perspectiva hegemônica do multiculturalismo, a noção de origem e a noção de representação política. A segunda questão fundamental é que Zemmour faz parte da dimensão intelectual francesa, ou seja, estava contribuindo com jornais importantes, era comentarista de televisão, não é um completo ausente. Está no meio da estrutura. E o terceiro ponto fundamental é que Zemmour é judeu, o que acaba enfraquecendo a acusação de antissemitismo que é muito mal vista na França contemporânea. Judeu. E aqui a gente vai ter que falar sobre o judeu imaginário na França. O conceito de judeu imaginário surge na França, a partir de Emmanuel Finkielkraut, que é o filósofo que constrói a ideia de que o judeu incorpora no seu ombro as referências do Ocidente, ou seja, Finkielkraut olha para a esquerda, dizendo que a esquerda acusa o judeu de ser um elemento inerente do Ocidente e da direita. Há um processo importante entre a comunidade judaica da França, que é formada basicamente por judeus askenazitas, vítimas diretas do Holocausto, ou judeus que vieram do norte da África, imigrando depois da Segunda Guerra Mundial. Há uma relação interessante entre esses judeus e a extrema-direita, um certo compromisso, né, de não se vincular a Le Pen. Le Pen, tanto Jean-Marie Le Pen quanto Marie Le Pen, tanto o pai, que está vivo, tem 90 e poucos anos, quanto a filha, tem uma proximidade, uma tentativa de proximidade com a comunidade judaica. Se aproximam da comunidade judaica, tentam se aproximar da comunidade judaica a partir de uma suposta simpatia por Israel e pelo sionismo, a partir daquilo que Finkielkraut chama de judaísmo imaginário. Mas as estruturas, as instituições judaicas francesas, nos últimos anos, têm dito que há, esse é o termo que eles usam, um certo elemento na alma de Le Pen que os impossibilita de se aproximar dos judeus. Ou seja, ao contrário do que aconteceu no Brasil, em que Bolsonaro se aproxima dos judeus e os judeus se aproximam de Bolsonaro em termos institucionais, ou pelo menos há poucas reações institucionais judaicas ao bolsonarismo, de representação geral, na França não há proximidade. Há proximidade de uma periferia judaica com Le Pen, com a extrema-direita, uma periferia que já é de extrema-direita, mas as instituições francesas se negam a se aproximar de Le Pen. O que está acontecendo com Zemmour é diferente. Afinal de contas, é difícil para as instituições judaicas negarem a identidade judaica de Zemmour. O judeu imaginário na França, a partir da incorporação de Zemmour como referência, é visto pelo próprio a partir do pertencimento, não somente à tradição judaica, mas à incorporação, à instrumentalização, à gramaticação da estrutura de pertencimento a uma civilização judaico-cristã. O que acaba vinculando-o de maneira absolutamente bem-sucedida e simbolicamente importante a perspectivas que são perspectivas pré-revolucionárias. Ou seja, pela primeira vez, há uma estrutura de poder que permite com que o judeu se estabeleça na França no momento onde ele não seria aceito na França, ou seja, na França pré-revolucionária. E aí, nesse sentido, Zemmour se coloca como representante, membro da cultura francesa, da comunidade imaginária francesa, antes da Revolução, se vinculando e flertando com as perspectivas da extrema-direita francesa, que olham para aqueles que entraram na França depois da Revolução, a partir da expansão dos direitos e da igualdade civil, como ameaças. Zemmour, desse lado, deixa de ser ameaça, construindo a ideia do judeu imaginário, passa a ser membro de uma comunidade judaica que flerta com a França imaginária e com o Estado
francês pré-revolucionário. Isso coloca as reações a Zemmour e essa nova direita francesa muito mais difíceis. Porque, de um lado, a esquerda francesa, que lida mal com o tema do antissemitismo, afinal de contas, a gente está falando de uma população islâmica muito grande, uma população islâmica excluída socialmente, quando você coloca o antissemitismo na mesa, essa esquerda francesa olha para Zemmour dizendo ele é judeu. Isso fortalece a perspectiva de que Zemmour estabelece uma identidade judaica, mas uma identidade judaica e cristã. Uma identidade judaica e branca. Uma identidade judaica vítima da expansão islâmica no norte da África. Ele se diz berbere e não árabe. A extrema-direita francesa enviou ele como representante, ele acabou sendo o palestrante principal da Conferência Internacional de Demografia. Porque a preocupação da extrema-direita europeia, né, e aqui Orbán, o governo polonês e o governo da República Tcheca, é com demografia. Eles estão preocupados com a existência do homem branco. Eles acham que o homem branco está ameaçado na sua existência. E quem foi o grande palestrante esse ano da Conferência Internacional de Demografia e não de Democracia, esse é o ponto, foi Zemmour. Ou seja, nós temos aqui um desafio à frente. Uma nova direita, vinculada a perspectivas homofóbicas, racistas, xenófobas, com vínculos fortes com o nazismo, que utiliza elementos identitários pontuais para confundir a reação. Zemmour é judeu, mas é um judeu vinculado de maneira clara ao judaísmo imaginário. Estabelece uma relação profunda com uma estrutura identitária inventada para justificar que, apesar de judeu, ele também é cristão. Apesar de árabe, é não árabe. Apesar de berbere, é branco. Ou seja, Zemmour confunde o sorteio das identidades e propõe a ideia de que ele não pode ser acusado nem de antissemita, nem de racista e nem de xenófobo, porque é judeu, não branco e imigrante. Temos um problema adiante. Zemmour é o fenômeno mais difícil de ser atacado nos próximos anos. É o grande nome da nova direita mundial. Se aqui no Brasil, Bolsonaro aciona um pertencimento ideal ao judaísmo imaginário a partir de uma conversão de setores da comunidade judaica ao bolsonarismo e conversão do bolsonarismo a setores da comunidade judaica, Zemmour se coloca de maneira diferente. É ele que se converte. Ele se converte ao judaísmo imaginário, cristão, ideológico e político. E claro, Zemmour desconverte do seu judaísmo os judeus que não interessam a ele. Teremos problema à frente. Haverá muitos outros como ele. Esse é o modelo da nova direita que surge no horizonte. Essa é a nova extrema-direita. Nada parece tão ruim que não pode piorar.